Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o treinamento emocional, sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, sobre o meu site, meus livros, o Instagram. É só você digitar lá no Instagram André Massolini e você já vai me encontrar. Me siga lá. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, depois da separação, não consigo socializar mais. O que faço para eu socializar melhor? Observação: não tenho amigos. Olha, meu querido, depois da separação não consigo socializar mais. Então, seguindo a sua linha de raciocínio, significa que antes da separação você se socializava bem, né? Você era um cara que socializava. Então, eu acredito que o raciocínio deve ir nessa linha. Tá, se antes da separação eu conseguia me socializar, não tinha problema em relação a isso, por que agora eu tenho este problema? O que me bloqueou? A separação? O divórcio? O que aconteceu? Da maneira que aconteceu? Esse medo de me socializar é porque as pessoas vão perguntar e eu não quero, né, falar sobre o ocorrido, mostrar-me como um cara separado. E aí a pessoa pergunta, mas por que separou? E eu não quero... Será que não é um mecanismo de fuga? Talvez você nem tenha pensado nisso. Mas às vezes é um mecanismo de fuga. E eu não quero... O fato de eu ter que me socializar agora, eu tenho que verbalizar que eu sou separado. E talvez eu não tenha lidado muito bem com essa separação. Talvez eu tenha dificuldade de assumir que essa separação aconteceu. E talvez essa separação tenha me doído muito. Então agora é uma forma de eu negar que isso aconteceu. Só que se eu me socializar, eu tenho que falar. Por quê? Porque quando a gente está se socializando, a gente está expondo a nossa vida. Ah, e você é casado? Não, sou separado. Então, isso vai... né, eu ter que expor isso, eu vou ter que falar que esta é a minha realidade. E é uma realidade que me dói. Então, por isso que agora eu fujo dessa questão. Esse é um fator que deve ser pensado, porque o seu raciocínio me fez pensar sobre isso. Depois da separação, não consigo socializar. Ou seja, então antes eu socializava. Eu não tinha problema de socializar. Então não é uma característica sua, é uma característica a posteriori, ou seja, que veio depois da separação. Não é uma característica a priori, é uma característica a posteriori. Então, se esta característica veio depois desse momento, então eu tenho que analisar que talvez a causa esteja neste momento, né? Ou seja, no fato da separação. Foi isso que me causou. Ou seja, então, como que eu faço agora para me socializar? Eu vou ter que aprender a lidar com o fato de que eu sou um cara separado. E que isso não me diminui diante de ninguém. O fato de eu ser uma pessoa separada, né, isso daí não me descredencia diante de ninguém. E sim, a separação foi negativa, a separação me trouxe dor, a separação causou em mim um mal-estar? Sim, causou. E eu preciso agora lidar com isso. Porque se eu quiser enfiar para debaixo do tapete, não vai adiantar. Eu preciso enfrentar essa situação para que amanhã eu possa lidar com naturalidade com ela. Quanto mais naturalidade eu lidar com essa situação, entender que é um processo doloroso, entender que isso é um processo de cura. Né? Quantos anos eu estive casado, agora tenho que lidar com uma nova situação, eu tenho que aprender a me reconfigurar, a me refazer, eu tenho que aprender a recomeçar. Então, claro, são processos e são naturais de acontecer e de levar, e demanda tempo. Por isso que é processo. Processo significa, é um tempo.
E cada caso, o processo ele tem algo que é peculiar de cada situação. Por exemplo, existe um processo para produzir uma determinada fruta. E existe um outro processo para produzir uma outra. Talvez uma seja mais rápida, a outra seja muito mais demorada. Não é verdade? Então, na nossa vida, esses processos também são assim. Existem essas diferenciações a partir da nossa situação particular e específica, a partir de como entendíamos e vivíamos a relação, o quanto aquele sentimento estava ali forte, enraizado dentro de nós. Então, todas essas questões precisam ser consideradas. Então, me parece que este é o seu caso. Não é um caso de que, eu nunca fui uma pessoa que me socializava. Então, eu nunca me socializei. Porque aí entra também dentro de uma característica. Bom, se eu nunca me socializava, é uma característica minha. Eu sou um cara muito mais introvertido, sou um cara muito mais fechado. Só que não é o caso que me parece aqui. Então, nem vou entrar nessa questão, né, de pessoas que têm muita dificuldade de socializar. E às vezes, essas pessoas, elas se maltratam, né? Elas se culpam por serem assim. E elas não percebem que essa é uma característica delas. E que elas deveriam aprender a lidar com essa característica. Então, por exemplo, todo mundo tá saindo, todo mundo indo para baile, e eu aqui assistindo Netflix. Mas isso te faz feliz? Você se sentiria bem lá no meio daquela muvuca? Ou você, no meio daquela muvuca, se sentiria um peixe fora d'água? Ai, André, naquele muvuca eu me sinto estranho, me sinto um peixe fora d'água. Então, meu amor, então pronto, acabou. Ah, mas assim eu não vou conhecer ninguém. Há outros meios para se conhecer pessoas que não precisa necessariamente da muvuca, se a muvuca não te faz bem. Há muitos outros meios de se conhecer pessoas. Eu não sou um cara da muvuca e nem por isso eu deixo de conhecer pessoas. Bem, eu conheço. E não tô na muvuca. Então, sabe, essa história de que, se eu não sair, não conheço ninguém. E hoje em dia, com todas as facilidades de comunicação que existe, para. Você não está sabendo trabalhar a comunicação a seu favor. Está na hora de começar a trabalhar isso, então, para que você se socialize. Não vá viver relacionamento virtual, hein? Use as redes sociais apenas para que você consiga ter contato com a outra pessoa. Só. Eu sou assim, bem. Eu vejo que está mais de 200 quilômetros, já nem dou trela pro negócio. Está mais de 200 quilômetros, bem. Bobagem. Então, a gente precisa ter consciência disso e perceber. Aí, né? Mas como eu falei que eu não ia entrar nesse aspecto das pessoas que é característica dela, porque a sua situação me parece que foi a separação que fez isso em você, então o raciocínio está feito, tá? Não vou entrar no outro aspecto, já entrei demais no outro aspecto, já para quem falou que não ia falar nada. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Talvez tenha muita gente que precisa, né, entender esse assunto. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.